Então, querida, mas qualquer coisa me manda mensagem se precisar, tá? Tá bom. Então é isso, amores. Um beijo aí, fiquem bem. Vou compartilhar a tela. Que foi, Chanel? A Chanel olhando pra minha cara. E apresentar. Gente, a aula de hoje é sobre substantivos. Eu sou muito confusa com esse PowerPoint novo que é online. Eu não lembro como faz pra apresentar. Deixa eu apresentar aqui. Aqui? Aqui? Ah! Aqui. Ha! Vocês estão vendo a tela? Bom, aqui tá falando que estão vendo. Então, eu vou começar. A aula vai ser sobre substantivos. A gente vai ver quais são os tipos de substantivos que tem o espanhol, as variantes dele também. E no final da aula tem aquele tempinho de falsos cognatos. Vamos lá. Espera só um minutinho. Ei. Tá, os primeiros substantivos têm a divisão parecida com o português. É igual, praticamente igual, na verdade, a divisão que tem no português, que são os substantivos comuns e próprios. Os substantivos comuns são substantivos que você usa para chamar, ou, por exemplo, um cachorro, ou um determinado cachorro, mas isso vai mudar com o artigo que você usa antes da palavra. A palavra em si vai ser uma palavra comum. Mas se você estiver falando o nome do cachorro, por exemplo, Chanel, vai ser um substantivo próprio, igual no português. Os substantivos individuais e coletivos são substantivos que dizem se alguma coisa é, por exemplo, só um cachorro ou então é uma matilha. Em espanhol, a gente tem exemplos, por exemplo, sei lá, uma palavra simples. Letra, isla, que é ilha, músico, que é músico, cantante, que é cantor, pez, que é peixe, estado, que é estado, soldado, que é soldado, aberra, que é abelha. E os substantivos coletivos são esses que falam sobre um conjunto de coisas. Então, a ilha vira arquipélago. Uma árvore, árvore, vira um bosque. Um conjunto de cantores vira um coro de cantantes, no caso, né? Em espanhol, cantantes. Um conjunto de animais é a fauna. Um conjunto de músicos é uma orquestra. E um conjunto de palavras é um vocabulário. Essa é mais uma revisãozinha do português, porque é muito parecido, são as mesmas divisões nesse momento. Substantivos simples e compostos é a mesma coisa do português. Substantivo simples é só uma palavra normal. E o substantivo composto é uma palavra que tem a junção de duas palavras diferentes. E aí vira uma palavra só com um sentido só. Então, substantivo simples, lata, água, ojos, que são os olhos, pé, que é um pé, cabeças, que são cabeças, punta, que é uma ponta, e retrato, que é um retrato. Em compensação, será que eu coloquei a tabelinha? Eu coloquei a tabelinha. Tem exemplos de substantivos compostos. Então, por exemplo, abre-latas, que é a mesma coisa de português. Na verdade, no português a gente usa abridor de latas, né? Lá eles juntaram as duas palavras, então eles falam abre-latas, tudo junto. Paráguas
Eu acho muito interessante como eles juntaram palavras que fazem até mais sentido do que o nosso guarda-chuva, né? Paráguas é um guarda-chuva. E acho que faz mais sentido você parar a água para ela não chegar em você do que você guardar a chuva. Mas, enfim, as palavras têm um sentido parecido, mas a forma como elas foram construídas é diferente. E é interessante que tanto no português quanto no espanhol, essa mesma palavra guarda-chuva, né, paráguas, é um substantivo composto, então, mas veio de origens diferentes. O outro é rompecabeças. Rompecabeças é parecido com aquilo que a gente chama em português de quebra-cabeças. E eles não tem um detalhe, eles não usam hífen, então os substantivos compostos sempre vão ser juntos. Agora no português a gente também tende a não usar hífen depois da reforma ortográfica, mas a gente ainda vê, né? Tipo, é uma coisa que tá na nossa linguagem, então a gente continua vendo as pessoas usando hífens, nomes com hífens e tudo mais, mas no espanhol eles realmente não tem nada com hífen, porque eles não tiveram isso anteriormente na língua. Então é sempre tudo juntinho. Então, o quebra-cabeça deles sempre foi rompe-cabeças tudo junto. Salva-vidas, que é um salva-vidas, do mesmo jeito que em português. Anteojos, que é uma palavra muito interessante e faz muito sentido se você parar para pensar. Anteojos é um óculos. E é muito engraçado, porque é realmente uma coisa que está antes dos olhos para você conseguir enxergar. Eu acho uma palavra muito engraçada. Anteojos. E saca-puntas. Saca-puntas é um apontador. Ele tira a ponta. É um apontador de lápis mesmo. É outro exemplo de substantivo composto. Depois a gente vem para os substantivos concretos e abstratos. Substantivos concretos são aqueles que falam sobre alguma coisa que realmente está ali, é uma coisa concreta. Tipo, cama, porta, hojas, que são folhas, cuchillo, que é uma faca, caramelo, que é uma bala, rueda, que é uma roda, herramienta, que é uma ferramenta. E, em compensação, os substantivos abstratos, eles falam de coisas que a gente precisa fazer um esforço mental maior para conseguir imaginar, né? Tipo, a própria imaginação, imaginación. Pereza, que pode parecer até pureza, mas na verdade é preguiça para eles. Pereza, com um Z. Guerra, que é guerra. Rábia, que é raiva. Luxúria, que é luxúria. Riqueza, que é riqueza. Soledade, que é solidão. E isso me lembra muito RBD, aquela música Sálvame de los tíos, sálvame de la soledad. Substantivos, e aí é isso. Lembrei também. Oi? Peraí que eu preciso Lembrei ver. também da música. Lembrou? É muito bom, né? A gente poder lembrar de alguma música que a gente já conhece em espanhol. Total. Na verdade, eu curtia mais RBD, porque eu sou um pouco mais velha, mas quem curtia era minha sobrinha, e ela curtia pacas, não. Uhum. Nossa, eu lembro que eu comprei na feirinha Lauro Gomes, eu tinha tipo 7 anos, e aí começou a febre do Rebelde, né? E eu comprei na feirinha Lauro Gomes o CD em português, e aí, como era da feirinha Lauro Gomes, veio em espanhol, então eu fui forçada a aprender espanhol pelo CD pirata da feirinha Lauro Gomes. Não sei se era aqui de São Bernardo, Mesmo mas aqui no centro tem a feirinha, né? Que vende geralmente produtos mais piratinhos. a minha sobrinha, a gente na época que estava no auge a RBD, a gente não conseguia ir nas apresentações, e, nossa, era uma febre mesmo. Uhum. Eu acho fofinho. Hoje eu tenho essa minha sobrinha, ela faz jornalismo e ela é uma fofa. Agora eu tenho outras sobrinhas que são fanáticas dessas bandas japonesas, sabe? Uhum. E elas também estão aprendendo, inclusive, a língua por conta dessas bandas aí.
o quanto isso influencia, né? Sim. Nossa, eu acho muito interessante o fato dessas bandas do Japão, da Coreia do Sul, estarem super em alta, porque a gente, antigamente, para cá, para América, não chegava praticamente nada do Oriente, né? Então é meio que uma quebra da Verdade, nossa ocidentalidade. É muito legal. verdade, total. Aproveitando que a gente está falando, muito bom estar aqui com você na presença, assim. Eu assisti a aula que teve a primeira, acho que essa é a segunda, né? Uhum. Teve primeira só. Gostei muito, muito bom. Ai, Obrigada. obrigada. Se tiver alguma sugestão, quiser falar alguma coisa, estamos completamente aberto. Eu estou fazendo aula para vocês. Então, vocês são. Você deu a sugestão e eu acabei maratonando. Meu filho estava insistindo para eu assistir. E aí vocês deram dicas, acho que algumas, não sei se foi a Evelyn ou se foi a Kyla, e você também, falou sobre as séries, e a gente assistiu em espanhol, eu assisti, maratonei sábado passado, o La Uhum. Casa de Papel, e coloquei em espanhol. Ah, que legal. É bom que a gente vai ouvindo, fica mais sonoro assim, a gente começa a associar as palavras também, a língua entra na gente de uma forma muito mais natural do que ficar assistindo um monte de aula chata que não dá aquele gostinho natural, né? Verdade, mas a sua aula está sendo muito boa. Gostei. Parabéns. Obrigada. Bom, vamos continuar. Substantivos concretos e abstratos, já foi. Se tiverem alguma dúvida também, só falar. Como eu não estou vendo chat nem nada, porque eu estou apresentando a tela, se der para abrir o microfone para falar, vai ser um pouquinho melhor. Mas acho que se vocês levantarem a mão também vai fazer um barulhinho. Então, enfim, fica aberto. Bom, substantivos primitivos e derivados. Eu vou sempre tentar falar assim em português e espanhol para vocês irem associando a sonoridade, mesmo não sendo algo que é pedido no Enem, né? No Enem você vai só ler ali, se você ler como se estivesse falando português, não vai fazer, vai até ser melhor, mas acho importante puxar um pouquinho dessa sonoridade também, se vocês quiserem estudar mais a fundo a língua no futuro, vai ter essa basezinha. Tipo, mal não vai fazer, né? Então, reparem que sempre que eu falo o V, o V tem som de B. E isso pode confundir, às vezes, na hora que a gente está escrevendo em espanhol, porque para a gente diferencia muito as palavras que terminam em B ou S, por exemplo, de V ou S. E para eles, praticamente não tem diferença nenhuma na sonoridade. Então, isso pode ser uma coisinha meio tricky, assim, mas, enfim. Ouvindo bastante, a gente teima. Os substantivos primitivos, eles são palavras que são a base de outras palavras. Elas são a raiz, elas são, tipo, a palavra por si só. Então, por exemplo, arte, água, caballo, que é cavalo, camino, que é caminho, niño, que é uma criança, um menino, pelo, que é cabelo, teléfono, que é telefone. Então, são palavras que elas são o significado delas mesmas, assim. E, em compensação, os substantivos derivados são substantivos que vêm dessas palavras que são primitivas. E aí, geralmente tem um sufixo ou um prefixo. Basicamente a mesma coisa que o português também. Então, por exemplo, de arte vem artesano, que é um artesão. De água pode vir aguardiente, que é aguardente, cachaça, né? De cavalo, caballo, vem caballero, que é um cavaleiro. De caminho vem caminata, que é uma caminhada. De ninho vem niñez, que é infância. Isso é uma palavra muito, não muito, mas é bem difícil de lembrar, porque infância pra gente parece que, quando a gente vai falar espanhol, parece que é uma palavra em espanhol, por causa da sonoridade, tipo, infância, mas não tem infância, é niñez. De pelo tem pelaje, que é uma pelagem. De telefone tem telefonia. Então,
essas palavras têm o sufixo, mas também podem ter o prefixo, que vem antes, né? E, bom, gênero. As palavras em espanhol, assim como o português, elas são muito marcadas em gênero. Não é que nem em inglês, que a palavra é a palavra, serve para todos os gêneros, enfim. São línguas mais binárias. E, bom, tem os sufixozinhos que geralmente marcam o gênero, mas, ao mesmo tempo, tem exceções. Então, a gente vai falar primeiro desses sufixos que praticamente toda palavra vai ter, mas também tem as exceções que podem dar uma confundida. Se a questão do Enem, por exemplo, estiver falando sobre o gênero de alguma determinada frase e a palavra for uma palavra que você olha e se fala, essa palavra é uma palavra definitivamente masculina. E, na verdade, tá falando de uma palavra feminina, tá no feminino, isso pode dar uma confundida. Então, é bom a gente trazer aqui. Bom, as palavras no feminino geralmente terminam em A, é o mais comum, mas também elas podem terminar em umbre, ie, ion, dad, tad e is. Então, por exemplo, la vaca, a vaca, termina em A. La madre, termina em RE. Eu coloquei o umbre aqui, mas o RE também pode dar essa puxada pro gênero feminino. La mujer, por exemplo, também é feminino. La perra, tem o azinho ali, é a cachorrinha. La caça, também termina em A, então é feminino. La roupa, também feminino, termina em A. Tem palavras que são em feminino, são femininas, palavras femininas, mas elas terminam em O. Isso pode ser muito confuso, mas é só a gente pensar que são palavras que também são muito parecidas com o português, e no português e no espanhol elas têm uma versão inteira. Então, por exemplo, la disco é uma palavra que tá no feminino, porque ela tá falando de discoteca, igual no português. Então, a discoteca é uma palavra feminina, só que quando eles encurtam, ela acaba terminando em O, mas mesmo assim ela vai ser feminina, porque ela é só uma diminuiçãozinha, eu esqueci o nome da palavra que usa quando você diminui e corta uma palavra para só as primeiras sílabas dela. A foto, por exemplo, vem de fotografia. Foto aqui em português também termina com O, a gente poderia falar o foto, mas ia ficar estranho porque não ia fazer referência à fotografia, ia ser outra coisa. La moto, que vem de motocicleta, também, igual no português. E diferente do português, lá, por exemplo, tem la rádio. Então, aqui também tem a rádio, né? Quando a gente fala da rádio, a sintonia que a gente liga no rádio. Mas lá, geralmente, a rádio é tanto para o rádio aparelho quanto para a rádio que a gente sintoniza. Vem de radiodifusão. Outras palavrinhas que terminam nesses outros sufixos que eu coloquei, tipo umbre, ie, ion, e que são em português, desculpa, que são em feminino, que são palavras femininas, são, por exemplo, la espécie, termina com o ie, né? Não sei se vocês estão vendo o cursor, mas termina com o ie no final, é uma palavra feminina. La educación, termina com o ion no final, e também é feminina. La cidade, a cidade, também termina com dad, e é feminina. La crisis, a crise. La crisis, só muda o que a gente termina com E e eles terminam com IS. Então, termina com IS, também é feminina. La série, também termina com IE e é feminina. La muchedumbre. Muchedumbre é uma multidão.
e termina com o umbre, então é feminina. La formación, a formação, termina com ion, então feminina. La facultad, termina com TAD, então também é feminina. La tesis, a tese, também termina com IS, é feminina. Tem palavras que são exceções também, então isso é uma regrinha que tem exceções, mas são muito poucas. E geralmente são de palavras que no português também são masculinas, então dá para dar uma associadinha assim. Por exemplo, el pie, o pé, termina com IE, mas é o pé, então é masculino. El avión, o avião também termina com ion, mas é masculino. El camión é um caminhão, termina com ion também, e é masculino. Mas acho que essas foram as que eu lembrei, assim, não acho que tenham muitas dessas exceções, não. Os substantivos, isso puxa mais para o artigo, mas é uma dica que pode ajudar. A gente vai rever na aula de artigo, né? Os substantivos que começam com A ou com AHA, não se lê o H no espanhol. O H é uma letra completamente muda. Aqui a gente às vezes pode colocar um som de R, mas lá o H é como se não existisse. Então, geralmente eles não usam lá antes dessas palavras, eles usam ele. Mas mesmo assim as palavras são femininas, porque eles só usam o ele para evitar cacofonia, que é quando a gente fala, por exemplo, água, a gente não consegue separar que a gente está falando lá, água. Em espanhol, geralmente eles dão uma separadinha mais forte assim nas palavras, então seria el água. El água, el águila, que é uma águia, el hacha, aí é com H, que é uma tocha, hacha, el área, que é uma área mesmo, e eles usam o artigo em espanhol, que é o el. Isso a gente vai rever na aula de artigo, mas só uma dicasinha. E isso só vale no singular, porque quando você tenta usar no plural, tem um S depois, é tipo las. Então, você não junta as palavras, não fica tipo lago, fica las águas. Então, eles não usam o ele. Tipo, las águas, las águilas, las hachas, las áreas. E, enfim, acho que é isso de feminino. No masculino, as palavras geralmente terminam em O, N, R, S, E, L, ma, pa e tá. Esse ma, pa e tá geralmente são as palavras que vêm do grego. Então, são sufixos gregos mesmo, e as palavras são masculinas porque vieram do grego também. Por exemplo, el toro termina com O, é o touro masculino. El hombre termina com E, e é masculino. El padre é o pai, termina com E também, e é masculino. El gato é o gatinho, o gato, né? Ele também termina com O, e então é masculino. El galón, que seria o galão, termina com N, né? Então é masculino. Reparem que não é el galeón, porque se fosse el galeón, seria feminino, porque teria o izinho antes. El galón. Então termina só, a gente só olha o N, perdão, no final da palavra, e então fica masculino mesmo. El perro, por exemplo, el cachorro, é o cachorro. El bailador, que é o dançarino. El parachoques, que é um para-choque, termina com S. El general, termina com L, general, no caso. Então, também é masculino. E os de origem grega, que terminam com ma, pa e tá, né? São, por exemplo, el clima, que é o clima. El mapa, que é o mapa.
Geralmente são palavras que a gente também vai ter no português, porque a gente também acabou puxando do grego do mesmo jeito e só divergiu depois lá para frente, quando Espanha e Portugal estavam mais separados, em feudos muito longe, e aí as línguas se diferenciaram mais. Então, geralmente a gente vai ter essas mesmas palavras em português, vai ser mais fácil para falar se é masculino ou feminino. Então, por exemplo, el clima, el mapa, el planeta, el idioma, el poema, el cometa, são as mesmas palavras em português, até a grafia é a mesma. Uma outra regrinha, todos os nomes que falam sobre tempo, então dias de semana, meses, vão ser sempre masculinos. Essa é uma regra que também, também não, na verdade, ela difere do português, porque aqui nossos dias de semana são todos femininos, né? Tipo, a segunda, a terça, a quarta, menos o final de semana. Lá não, lá é uma regrinha assim de praticamente tudo que você for falar sobre tempo vai ser no masculino. Então, el lunes, que é a segunda-feira, el martes, que é a terça-feira, el miércoles, que é a quarta-feira, el jueves, que é a quinta-feira, el viernes, que é a sexta-feira, ou viernes, no caso, el sábado, que aí já é igual, que é o sábado, e el domingo, que também é domingo, é igual, tudo masculino. Substantivos compostos e temporais eu falei, né? Os compostos também são sempre masculinos. Então, aqueles que a gente falou ali no comecinho da aula, que tem a tabelinha. Cadê a tabelinha? São todos masculinos. Então, el abre-latas, el paraguas, el rompe-cabeças, el salva-vidas, el anteojos, el saca-puntas. Vão ser todos masculinos. El cumpleaños também, el paracaídas. Cumpleaños é aniversário, paracaídas é paraquedas. El saca-corchos, que seria um saca-rolhas, tudo no masculino. Inclusive, por falar em cumpleaños, a musiquinha em espanhol para Parabéns para Você é mais puxada para aquele Happy Birthday to You que a gente tem no inglês. Porque eles meio que repetem o cumpleaños feliz, que los cumpra muy bien, cumpleaños feliz. Que los cumpra muy bien seria tipo, viva esses anos muito bem. E aqui no português a gente tem toda a letrinha de parabéns para você, diferente, né? Enfim, só uma curiosidadezinha. Palavras sem gênero. Do mesmo jeito que no português, que a gente tem palavras que dá para usar tanto no masculino quanto no feminino, e o que muda é o artigo que a gente usa na frente. No espanhol também tem essas palavras que não têm gênero, então você pode usar elas tranquilamente, tanto com ele, tanto com lá na frente. É um ponto interessante que a gente vai falar mais na aula de artigo. Não tem lo em espanhol. Geralmente a gente está falando portunhol, a gente está acostumado a falar lá alguma coisa, e a gente puxa um lo alguma coisa, mas não tem lo, é sempre ele. E quando é no plural, é los, porque não dá para ser tipo eles. Ia ficar muito estranho de falar. Ele já enrola a língua bastante para falar, então ia enrolar ainda mais. Acho que ia ser até um trava-línguas, assim, para uma palavra que se usa tanto, né? É um artigo. Esses são exemplozinhos de palavras que não tem gênero em espanhol. Então, por exemplo, amante. E amante não é necessariamente um caso extraconjugal. É namorado. Qualquer pessoa que você ame é um amante. Então, não é necessariamente um sinônimo. É quase um falso cognato, é quase um falso amigo. Mas aqui também, tecnicamente, a gente usaria amante, acho que no português de Portugal usam mais, inclusive, amante sem ser só um caso extraconjugal, né? Mas culturalmente aqui no Brasil, amante virou praticamente sinônimo de
relação extraconjugal, então é bom dar essa separaçãozinha no significado. Ele ou la artista, o artista pode ser ele ou ela, igual aqui no português também, né? O artista ou a artista. Ele e la cantante, então eles não têm cantor e cantora. Lá é tudo cantante. Ele e la coniurre, coniurre, coniurre Chanel. Chanel tá aqui deitada no meu colo olhando pra minha cara de o que você tá falando? Que é o cônjuge. Então, uma pessoa com quem você é casada é o seu coniurre. Pode ser ele ou ela. Ele e la estudiante. Então, estudante igual no português. Pode ser masculino ou feminino. Ele e la guitarrista. Então, do mesmo jeito que em português, guitarrista pode ser ele ou ela. Piloto, não tem pilota. Acho que no português também não tem, né? Minha irmã, quando tirou carta de moto, vivia falando que ela era pilota. Acho que é pilota mesmo, né? Enfim, e ela fazia que nem com a gente, quando a Dilma foi presidente, que a gente chamava ela de presidenta, né? Pra reforçar que eram mulheres ocupando cargos que mulheres antigamente eram proibidas de ocupar. Então, uma mulher numa moto, minha mãe até hoje passa, vê uma mulher numa moto e fala, uma menina numa moto, como se fosse uma coisa de outro mundo. Então, minha irmã gostava de falar que ela era pilota. Mas no espanhol, piloto é uma palavra que vai ser sempre, que vai ser qualquer um dos dois e não vai ter essa variação do asinho no final. Acho que politicamente, se alguém quiser usar, até vai ter, mas pelo que eu conheço da língua, eu nunca vi eles usarem realmente pilota ou usarem isso politicamente, assim, para denotar mulheres em espaços novos, assim. E, bom, marcadores de número, agora que a gente já falou de gênero. Eu esqueci de pesquisar se como que é essa questão do gênero neutro em espanhol. Eu posso trazer isso na próxima aula. Até ficou. A aula vai dar o tempo certinho de uma hora, né? Então, bom, é sábado, não quero estender muito a aula para vocês, passar do horário, porque, bom, já falei na aula passada, né? Sábado é um momento, final de semana, é um momento sagrado pra gente, a gente precisa muito do lazer, a gente também faz outras coisas, então não vou passar muito do meio-dia. Mas eu posso pesquisar para as próximas aulas para trazer como funciona essa nova militância do gênero neutro para pessoas não binárias também no espanhol, porque é uma coisa que eu realmente ainda não tive tanto contato. Então, nas próximas aulas eu posso trazer isso. Marcadores de número. O marcador de plural e de singular no espanhol vai ser sempre esses sufixos. S, ES e CES. Então, por exemplo, a gente tem a palavra la ducha, depende do sotaque da pessoa que está falando, né? Que é um chuveiro normalmente. Se a gente quer falar no plural, é la ducha, e se a gente quiser falar desculpa, se a gente quiser falar no singular, é la ducha, e se a gente quiser falar no plural, vira las duchas. La nebeira, que seria a geladeira. Nebeira, tipo, de neve, porque o B no final é o Vzinho, né? Então, neveira seria nebeira. Se a gente quer falar das geladeiras, a gente fala las neberas. Só adicionando o Szinho no final, mais simplesinho mesmo, igual ao português. El horno, que seria o forno. Se a gente quer falar no plural, los hornos. La bicicleta, em plural, seria las bicicletas. La pelota é tipo uma bola. É a palavra que eles usam para falar bola. Tinha até o pré-cultura do meme, quando a gente tinha, tipo, 7 anos, eu pelo menos tinha uns 7 anos, que a galera falava do Kiko falando uma pelota quadrada? Que o Kiko queria porque queria ter uma bola quadrada. Então, pelota vai ser sempre bola. E aí vai ser la pelota, se for singular, e las pelotas, se for plural.
El niño, se for, tipo, se você estiver falando de um menino, se você quiser falar no plural, no singular, é um menino, el niño, igual o furacão na geografia. E no plural seriam los niños. Macaco, por exemplo, seria el mono, e no plural seriam los monos, os macacos. Palavras que você adiciona o ES no final. São palavras que geralmente não dá pra gente adicionar só o S. Então, por exemplo, el balcón, que seria uma varanda. No plural acabam sendo los balcones, que não dá pra falar só balcões. Pra eles enrolaria a língua, sabe? Não é que nem no português que a gente pode falar só, tipo, os balcões. El rubi, o rubi. Para eles colocam o ES no final e ficam los rubíes. Eles acabam não pronunciando tanto esse E no final, ficam los rubis na prática, na fala, mas se escreve los rubíes. El color, então a cor. No plural ficam los colores. El ordenador. Ordenador é como eles chamam um computador. Faz até mais sentido, porque a gente acaba mandando ordens para ele, ele só bota tudo em ordem e obedece nossas ordens, do que um computador que computa a dor, não sei. E no plural ficam los ordenadores. El bambu, que é um bambu, ficariam los bambues. Eles colocam o E no final, não é só os bambus, é los bambues. La acción, ficam las acciones, ação, acción, mesma coisa. El maní, maní é um amendoim, é como eles chamam o amendoim. Então, el maní, no plural, ficam los maníes. Eu tô forçando esse ezinho no final para ficar mais nítido para a escrita, né? Mas eles não pronunciam tanto assim, não. Tô realmente forçando a pronúncia. Tem a exceção, que é o CES, que é geralmente quando a palavra termina em Z. Então, na pronúncia, se eles não trocassem para o C no final, ao invés do Z, não ia fazer diferente, não ia fazer muita diferença, porque o Z, quando ele está no meio das palavras, no espanhol, ele tem som de S. Mas pela grafia, acho que eles preferiram colocar o C para ficar mais claro, né? Então, eles trocam todas as palavras que terminam em Z, quando eles transformam no plural, para um CES. Então, por exemplo, el pez, que é um peixe, viram los peces. El lápis, viram los lápices. La perdiz, que seria um perdiz mesmo, passarinho perdiz. Viram las perdices. La paz, viram las paces. E é engraçado o fato deles terem plural para paz, né? Pra gente, a gente não tem um plural, porque a paz é a paz. No máximo dá para você fazer as pazes, mas, enfim, a gente não usa muito. Eles não usam tanto só para fazer as pazes, eles usam pazes assim, tipo, pazes mundiais no caso. El altavoz, que seria um alto-falante. Los altavoces. El lombriz. Lombriz é uma palavra muito engraçada, que seria minhoca. Lembra lombriga. Los lombrices. Também muda o Z pelo CS no final. As regrinhas são essas, mas também, que nem nos marcadores de gênero, tem palavras que são, assim, independente do plural ou do singular. E o que vai marcar o número delas vai ser o artigo. Então, por exemplo, crises. Pode ser ele crises, então é essa crise específica. Do mesmo jeito que pode ser los crises.
Então, as crises, tá tendo várias crises, por exemplo, a nossa situação no Brasil nesse momento. A gente não tá vivendo uma crise, a gente tá vivendo los crises, muitos no caso, porque é um substantivo masculino. Muitos crises. Análises também, por exemplo. Pode ser el análisis ou los análises. O guarda-chuva, por exemplo. El paraguas ou los paraguas. Um arranha-céus, por exemplo, pode ser el rascacielos e los rascacielos. Para-brisa de carro também, pode ser el para-brisa ou los para-brisas. O vírus, por exemplo, tipo o coronavírus, pode ser el vírus, o vírus, ou os vírus, que nem no português, los vírus. E Atlas, por exemplo, que é o Atlas terrestre, né, o mapa mundi, ou um Atlas que tem muitas informações, pode ser el Atlas ou los Atlas. De número é basicamente isso. E agora a gente vai entrar no marcador de grau, que é o aumentativo e o diminutivo. Os sufixozinhos que vão sempre trazer esses marcadores de se é uma coisa grande, se é uma coisa pequena, se você está tentando atenuar uma fala, por exemplo. A gente, por exemplo, uma fala que é alguma coisa que incomoda, sabe? Que, tipo, não necessariamente incomoda para todo mundo, mas na fala é uma coisa que a gente não tá acostumado a falar com todas as letras. Então, por exemplo, cachorra, que parece que é um xingamento se a gente fala cachorra. E aí, se a gente tá falando de cachorra, tipo, esse serzinho aqui, não sei se vocês estão vendo, tipo, esse serzinho aqui, a gente fala cachorrinha. Porque se não é uma cachorra, você é uma cachorrinha. Você é uma cachorrinha fofinha. Você é um neném. A gente tem até vergonha de falar cachorra para um bichinho tão fofo, né? Bom, cadê? Calma aí. Que eu lembrei aqui na pasta errada. Tá. Os diminutivos vão ser os sufixos ito e ita, e idio e idia. Sempre que tem o dois L's no espanhol, eles não leem como L, eles leem como um não é nenhum J. É um fonema que a gente não tem tanto no português, né? Então, é um J que você coloca mais a língua no céu da boca. Então, não é um idio, não é um ijo, é um idio, como se estivesse falando um J-I-O, ou um J-I-A, entendeu? Um idio, idia. Você gruda a língua no céu da boca e vai. E os aumentativos geralmente têm o sufixo on, ona, e aso, asa. Exemplos, por exemplo, no diminutivo. Casa, que é uma casa. Casita, que é uma casinha. Sala, que é uma sala. Ou salita, que é uma salinha. Espejo, que é um espelho. Ou espejito, que é um espelhinho. Hierba, tipo uma erva. Ou hierbecita, que é uma ervinha. Eles acabam até colocando esse C para... É uma variante, né, do ito. Geralmente você pode ter uma cacofonia também, na hora de você falar a palavra, só colocar, tipo, hierbita, pode até ficar sonoramente parecido com outras palavras. Então, vira hierbecita. Eles colocam o EC antes do ito ou do ita para ficar até mais fácil de falar. No caso, a palavra é dissílaba, e a sílaba tônica tem um ditongo. Tipo, hierba, a sílaba tônica é o IE, e o IE é um ditongo, né? Então, acaba tendo EC para ajudar na hora da fala. E esse ditongo, IO e IA,
ele também produz variantes. Então, por exemplo, a palavra limpio, que é limpo, termina no ditongo io. E ela pode variar quando você está fazendo o diminutivo dela para limpito, isso está limpinho, ou liempecito. Então, são duas variantes, as duas estão certas, e elas variam porque tem esse ditongozinho no final da palavra, na sílaba tônica, no caso. Quando a vogal final é o E, o diminutivo vira sempre ito e ita. E essa palavra é maior, tem mais de 2 sílabas. Vira o excito e o excita, quando ela é de sílaba. Então, por exemplo, nossa, falar as palavras de sílaba me lembra tanto quarta série. E na prática a gente não usa para nada, eu só tô falando essa parte mais clássica mesmo para tentar iluminar um pouco, mas praticamente o que importa são os exemplos, porque vai realmente mostrar a língua na prática, né? Por exemplo, compadre. Na hora de transformar num diminutivo, vira compadrito. Ou madre, que na hora de transformar no diminutivo, vira madrecita. Não vira só madrita. Padre também vira padrecito, não padrito. Quando as palavras são maiores, né, tem mais sílabas, fica mais fácil de você só colocar o ito e ita no final, ao invés de ter que colocar o ec para conseguir mostrar que você está falando da palavra mesmo, né? Quando a palavra também termina em uma vogal tônica, por exemplo, café, ela também vai ter esse ec para você poder colocar o ito e o ita. Então vai ser café, cafecito, não cafito. Porque não ia nem dar para entender que você está falando de um café. Palavras terminadas em consoante. Se as palavras terminadas em consoante são monossilábicas, então, por exemplo, Juan, ou bar, ou miel, ou sol, ou trem, trem não, no caso, sol. É só colocar o ito e o ita no final, que você vai estar colocando no diminutivo. Então, por exemplo, Juan, Juanito. Você não precisa colocar Juan, Juancito, por exemplo. É Juanito. Bar. O bar é uma palavra que ela tem as variantes também. Então, pode ser um bar ou um barcito, ou um barecito. Mel também varia. Então, pode ser miel, no caso. Pode ser mielcita ou mielecita. E é la miel, é a mel, não é o mel, igual a gente fala aqui. Geralmente, se a gente tá falando a mel, eu lembro de um cachorro, assim, que é geralmente nome de cachorro, se a gente usa no feminino, mas lá vai ser sempre la miel. Então, quando a gente estiver colocando ela no diminutivo, o diminutivo vai ser la mielcita, ou la mielecita. Sol também vai dar variada, então vai ser solicito ou solecito. Trem também vai dar essa variada, então vai ser trem, trencito, trenecito. E, bom, todas estão certas. Palavras não monossilábicas terminadas em N ou R vão ter o sufixo cita. Então, eles colocam o C antes do ito e do ita para também ajudar você a conseguir falar. Porque a palavra termina em N ou R, não dá para você só colocar o ita, porque perde a sonoridade da palavra em si, né? Igual as outras palavras que eu estava falando antes. Então, por exemplo, carrón, que não é um carrão, é uma gaveta. Seria C-A-J-O-N, carrón. Vira um carroncito e não um carronito. Acho que a única exceção que eu achei na internet e que eu lembrei foi senhorito. Já ao invés de virar senhorcito, vira senhorito.
Mas aí vocês têm a música da Camila Cabello, pra lembrar, senhorita, né? E não senhorcita. E acho que, inclusive, é até por causa dessa variação que tem pro feminino também, que se você deixasse só pra falar senhorcita, parece que você. Parece que não faz muito sentido, né? Tipo, não é uma senhorita, uma senhora, senhora. Enfim, não sei se vocês entenderam. Se vocês não entenderam, pode me interromper. É, mas se você tentar falar senhora cita, você teria que colocar dois marcadores de gênero na palavra, entendeu? Não ia fazer tanto sentido. Então, ela acaba sendo uma exceção a essa regra. Bom, palavras terminadas em S acaba também tendo o itoita e também variam para o cito e cita. Nunca vai ser idio e idia. Por exemplo, lejos, que é longe, vira lejitos, que é longezinho, longinho. Carlos vira Carlitos, não Carlositos. Acho que Carlositos seria o plural, mas não tenho certeza. Nas outras palavras, geralmente se usa só o ito e ita mesmo, além dessas exceções, mas as exceções variam bastante. Acho que é uma coisa que não vai ser tão, assim, pesado na cobrança deles no vestibular. Exemplos de palavras que podem ser faladas no diminutivo, mas não necessariamente estão sendo faladas no diminutivo porque elas são pequenas. Tem aqui 3 exemplos. São palavras que deixam as pessoas meio, assim, desconfortáveis de falar. Tipo, perra, que seria cachorra. Você fica tipo, vou chamar minha cachorrinha de cachorra. Braga. Uma braga é uma calcinha, mas a gente só tem calcinha no caso, mas geralmente eles falam braguitas. Se a gente chamar de calça, vai ser só uma calça. Aqui a gente só tem o calcinha. E o fato dela se chamar calcinha também é por causa desse inconveniente, que é falar o nome da roupa íntima em si. Então a gente fala no diminutivo, mas lá eles realmente têm o Braga e Braguita. Braguita é a calcinha, e eles geralmente vão falar no diminutivo também, mas existe a palavra no grau normal, né? No grau médio. Colita, que seria um rabinho, ou culito, que é uma bundinha, bombonzinho. Eles. Culo acaba sendo muito chulo, assim, tipo, el culo. Então eles falam el culito, para dar uma atenuada. Ou então, para também diminuir o grau da qualidade daquilo que você está falando. Porque você pode estar falando, por exemplo, de alguma coisa que você, sei lá, não é tão aquilo que você está falando. Tipo, essa garota é bonita, mas ela não é tão bonita. Eres guapita. Guapa, que seria bonita, mas é só um pouquinho bonita. Então é guapita. Também tem um grau de ironia. Por exemplo, principalmente quando eles usam o sufixo et. Também é um sufixo para dar uma diminuída, mas ele não vai ser um diminutivo, ele vai realmente dar esse grau de ironia. Então, um amigo, por exemplo, que é um amigo, aquele tipo de amigo, é um amiguete. Ou um mentiroso seria um mentirosete. Geralmente, quando você tá falando, você tá com ciúme de alguém, você tá falando, tipo, vai lá com aquele seu amiguinho, lá eles falam, vai lá, se ela é sempre com tu amiguete, amiguete. E também pode ajudar na intensificação de alguma coisa. Então, por exemplo, se tá muito cedo, eles vão falar manhanita. Igualzinho, por exemplo, a gente usa para intensificar o fato de que alguma coisa é igual. Então lá fica igualito. Alguma coisa perto, alguma coisa cerca, é muito perto, é cerquita, é pertinho. Aumentativos, ai meu Deus, já tá quase dando a hora.
Mas é a última coisa, são só os aumentativos e vai ter uma imagenzinha no final. Os aumentativos vão ter sempre o on no final e o ona, ou aço e asa. Então, por exemplo, cabron, geralmente eles falam que é um machão ou machona, alguém forte. Cabron, cabrona. O filme, que é tipo um filmaço, sabe? É um peliculon. Ou alguém que é muito simpático, é simpaticon. Então, esses sufixos vão ser sempre marcadores de aumentativo. O sufixo aço e aça também vão dar. Geralmente vão ser coisas que você está apreciando, intensificando se é uma coisa positiva ou negativa. Então, por exemplo, se alguém teve muito sucesso em alguma coisa, a pessoa teve um excitaço, teve um êxito muito grande, no caso. Esse cara é um ladrãozão. Então, eles falam ladronaço. Pode ser um elogio, por exemplo. Cochaço. Esse coche, que é um carro, é um carrão. Então, é um cochaço. Não é um cochon, é um cochaço. É a mesma coisa do gol, por exemplo. A gente não fala golzão. Talvez um golzão seria um carro gol grande, mas quando a gente está falando de gol no futebol, a gente fala golaço. E lá para eles é a mesma coisa, é golaço, com Z, mas tem a mesma sonoridade. Também pode indicar excessos, então, por exemplo, caloraço é um calorzão, um refaço é um chefão, que mais? Tem um sufixo que é o oti e ota, e geralmente eles usam para nomes próprios e adjetivos. Ele acaba dando uma entonação maior. Ele não é nem aumentativo nem diminutivo, mas ele serve só para dar aquela entonação mais forte para a palavra. Então, uma pessoa que usa óculos e que você quer falar, não é muito legal, mas, enfim, se quer zoar a pessoa, falar, 4 olhos, seria uma pessoa gafota. Uma pessoa muito feia, seria uma pessoa feota, não feona, por exemplo, feota. Que mais? Uma pessoa muito grande é uma pessoa grandota, ou grandote, no caso, se for masculino. Muchachote é um molecote, ou uma muchachota, é uma. Não sei nem traduzir isso para o feminino, mas enfim, é uma um molecote, uma molecona, por exemplo. Uma pessoa que ainda é infantil e gosta daquelas brincadeiras tudo mais. Que mais? E o fato deles serem depreciativos, muitas vezes. Então, este tiparaco, por exemplo, é um tipo, este tipo, eles falam muito este tipo, tipo, não tem uma tradução, a gente não usa muito esse termo, assim, no português, mas geralmente quando eles estão falando essa pessoa, este tipo, e aí se eles estão falando este tiparaco, é tipo, esse sujeitinho, sabe, que estão desprezando a pessoa. El novio de Helena es más bien feucho. Então, uma pessoa que é feia, ela é feucha, não é só feia, não é só feio. Ele é feucho. Esses são os sufixos que geralmente são usados para depreciar. Todos os exemplos, o material eu vou subir no Drive e no Moodle, mas eu ainda não consegui entrar no Moodle. Eu não quis subir antes porque eu gosto de dar aula e explicar os slides antes de colocar, porque senão, se só entrar no slide, não vai fazer muito sentido. Os slides que eu faço geralmente são meio desconexos, só fazem sentido quando tem a explicação atrás. Então, vou colocar depois da aula, pode ficar tranquilo, porque são muitos sufixos
se alguém estiver anotando, vai dar trabalho, enfim, é muita coisa, então vai estar tudo no Drive. Não é uma coisa que vocês precisam decorar também, mas é bom para dar uma olhada para ter uma noção. E é isso, finalzinho da aula. Chegamos em 3 falsos amigos, que são 3 palavrinhas que eu sempre separo, que se escreve exatamente do mesmo jeito, ou de jeitos parecidos, no português e no espanhol, mas tem significados diferentes. Então, cachorro, por exemplo, é uma palavra que se escreve exatamente igual como se escreve no português, mas o cachorro vai ser filhote de qualquer coisa, é um filhote para eles. Em compensação, um cachorro, que é um au-au, aqui no Brasil, em português, seria um perro. É sempre um perro, um perrito. Pode ser um cachorro de perro, é um filhote de cachorro. E a última palavra é rato. Eu trouxe um desenho que acabou de sair do Twitter, até marquei a artista aqui, porque rato pode ser rato em português e se escreve do mesmo jeito em espanhol, mas eles não falam rato para falar de ratos, de um, de um roedorzinho, assim. Rato para eles é tipo uma medida bem curta de tempo. Então, por exemplo, um rato, se eles falarem para você. Não precisa ficar nervoso, procurar o rato, cadê? Ai, meu Deus, tem um rato aqui. Não. Um rato é tipo, dá um 10. Que a gente fala geralmente aqui em São Paulo. Ah, vamos dar um 10. Dá um tempinho, sabe? É um tempo pequeno. Dá um minutinho. Dá um rato. Quando eles vão falar de ratos, eles vão sempre falar raton. Isso também, eu encontrei a tirinha e se encaixa muito até no tema da aula, né? Que a gente ia falar de aumentativo, diminutivo. Raton pode parecer que é um aumentativo, mas é só o nome do rato normal. Eles sempre vão chamar um rato de raton. E, bom, essa tirinha é bem engraçada. Tudo começou com um gringo perguntando, numa rinha entre a Mônica e a Mafalda, quem ganharia essa rinha. E aí os brasileiros, os argentinos, os latino-americanos, todos caíram em massa, assim, no comentário do tweet do cara, falando que elas iam se juntar para quebrar o Mickey Mouse na porrada. E aí uma menina fez o desenho. Eu achei muito engraçado, porque a Mônica tá falando, morte ao rato! E aí a Mafalda, imperialismo apesta, ratão sujo! Morte ao imperialismo, seu rato sujo. E aí o Mickey tá caído, todo quebrado, falando, oh boy! E, enfim, é isso. Acabou a aula de hoje. Vai estar tudo no Drive. E, bom, acho que, meu Deus, tô vendo muitas Zeus. Deixa eu sair do compartilhamento de tela. Pronto. Basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu falei que eu ia entrar no grupo, eu vou entrar hoje no grupo dos alunos. Qualquer coisa, vocês me chamam, me perguntam, tô aqui. A aula que vem, semana que vem, eu vou estar durante o horário da aula disponível. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me chamem. Mas não vai ter uma aula, efetivamente uma aula, aquelas coisas que eu falei na primeira aula, né? De ter um tempinho. Se vocês quiserem rever a aula de hoje, assim, tipo, velocidade 2 também, só para dar uma lembrada, fiquem à vontade. Bom, eu vou estar disponível, não vai ter uma aula com conteúdo, mas eu tô aqui, se vocês quiserem falar qualquer coisa sobre espanhol ou sobre cultura latino-americana, se vocês já estiverem fazendo exercícios, treinando o Enem, tiverem alguma dúvida, podem trazer também. Estou completamente aberta. Desculpa por ter passado do tempo. 12:08, vou estar encerrando aqui, gente. Muito obrigada, Evelyn, por ter ficado até o Imagina, final. Lara. Bacana a sua aula, gostei. Maravilhosa, sempre presente. Então é isso, bom final de semana para você que tá aqui e para quem estiver assistindo a aula depois também. E é Bom isso, pra você beijinhos. também, Laura. Obrigada pela aula, viu? Imagina. Valeu, Bom meus final de amores. semana. Tchau, tchau. Beijo, bom final de semana. Tchau.
Tchau, Lucas. Tchau, tchau. Obrigado, querida. Até semana que vem. Até, beijo.